Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês, meus amores? Sim! Hoje nós vamos falar sobre locução verbal, que nada mais é do que a junção de dois ou mais verbos que exercem a função morfológica de um verbo. De maneira geral, as locuções verbais são constituídas por um verbo auxiliar e um verbo principal, isso mesmo. E vale lembrar que, como o próprio nome indica, os verbos auxiliares, eles acompanham outros verbos, ou seja, os verbos principais, e indicam as flexões de número, tá? Ou seja, singular e plural, primeira e segunda pessoa, certo? Do plural. Também a segunda pessoa do singular e do plural. A terceira pessoa do singular e do plural. E também os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Os verbos principais, por sua vez, eles expressam o quê? Ideia. Tá? A ideia central da ação praticada. Os verbos principais, além deles expressarem aí a ideia, né, central da oração, ele é sempre o segundo em diante, tá bom? Os verbos, amores, eles sofrem flexão em modo, tempo, número, pessoa, voz e aspecto. Devido a essa pluralidade de flexões que apresentam os verbos, são uma classe gramatical complexa e abrangente. A flexão em modo existem em três modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Sendo eles, o modo indicativo ele é usado para indicar uma realidade. Os verbos conjugados no indicativo, eles expressam o quê? Ações de forma clara e precisa. Exemplo, ele vai à festa. Nós compraremos um carro novo. O modo subjuntivo ele é usado para quê? Para indicar uma possibilidade. Os verbos conjugados no subjuntivo, eles expressam o quê? Ações de forma incerta e duvidosa. Exemplo, tomara que ele vá à festa. Seria melhor se nós comprássemos um carro novo. Já o modo imperativo, ele é usado para indicar uma ordem, isso mesmo. Os verbos conjugados no imperativo, eles expressam o quê? Ordens, pedidos, exortações, conselhos. Exemplo, vá à festa. Comprem um carro novo. No modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Tá bom? Esses foram que nós já vimos. Então, a flexão verbal, amores, é a variação do verbo, tá? No modo do tempo, no tempo, número, pessoa e voz do discurso. E os principais verbos, por sua vez, expressam ideia central da ação praticada, certo? Amores, prestem bastante atenção no que eu vou falar para vocês. O verbo, olha só, o verbo auxiliar, ele sempre vai ser o primeiro verbo, sempre. Como eu já havia dito, as locuções verbais são a junção de dois ou mais verbos em uma oração. Ou seja, se eu tiver 3 verbos em uma oração, 4 verbos em uma oração, certo? Os verbos, a partir do segundo até o último verbo que você encontrar em uma oração, ele vai ser o verbo principal, certo? Sempre vai ser o verbo principal. O verbo auxiliar sempre vai ser o primeiro. Sempre vai ser o verbo auxiliar, porque ele pode ser flexionado, certo? Ele pode ser modificado. Correto, amores? Olha só. Nós vimos também, queridos. Deixa eu achar aqui uma folhinha, amores. Ó, vamos relembrar
ele pode ser dividido em número, ó, singular ou plural. Ele pode estar na primeira pessoa. Primeira pessoa, eu no singular. Segunda pessoa, nós no plural. Certo? Eu coloquei aqui até, ó, trocado, né? Mas não, eu é no singular e nós é no plural. Aqui eu colocou errado. Perdão, gente. Na segunda pessoa, olha só, prestem atenção. Tu, no singular. Vós, no plural. E na terceira pessoa, ele ou ela no plural. No singular, perdão. E eles ou elas no plural. Preste atenção aqui, que aqui no quadro tá mais detalhado, ó. Preste atenção, ó. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele ou ela. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles ou elas. Prestem atenção, ó. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou? Preste atenção. O verbo estou é o verbo auxiliar e o verbo lendo é o verbo principal. Se tivesse 3 verbos, 4 verbos, 5 verbos nessa oração, também seria um verbo principal. O verbo auxiliar, ele sempre estará flexionado, correto? E sempre será o primeiro verbo da oração, correto? Sim. Ótimo. Recapitulando então, a flexão verbal, ela é a variação do verbo em modo, em tempo, em número, pessoa e voz do discurso. Os verbos principais, amores, por sua vez, expressam a ideia central da ação praticada. Observe esse exemplo aqui, ó. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. A locução verbal, estou lendo. O verbo auxiliar, estou. O verbo principal, lendo. Observe que os efeitos de sentido gerados pela locução verbal são possíveis se considerarmos as duas ações praticadas, estar mais ler, como sendo apenas uma. Não é possível pensarmos os efeitos de sentido de cada um dos verbos separadamente. Primeiro a ação de estar e depois a ação de ler. As duas ações, meus queridos, ocorrem ao mesmo tempo. E por isso é necessário um verbo auxiliar que indica o quê? As flexões da pessoa, ou seja, a primeira pessoa do singular eu, e o tempo presente do indicativo que se encontra nessa frase. Nas locuções verbais, queridos, devem ser flexionados apenas os verbos auxiliares, que é o primeiro verbo, que sempre vai ser o primeiro verbo. E o verbo principal sempre indica a forma nominal, ou seja, está no infinitivo, é a forma natural do verbo. No gerúndio ou particípio, nós vamos ver exemplos sobre isso agorinha, tá? Veja esse exemplo. Eles devem ajudar no que puderem. Verbo auxiliar, terceira pessoa no plural. Verbo principal, ajudar, infinitivo, primeira conjugação, terminada em ar. Verbo auxiliar, tinha, verbo ter no pretérito perfeito, primeira pessoa do singular. Verbo principal, voltado, ou seja, voltar, está no particípio. Outro exemplo de frase, ou seja, uma oração. Ela vai chegar mais tarde. Ela chegará mais tarde. Observe o primeiro verbo, meus queridos. Sempre será o verbo auxiliar, correto? E o segundo verbo é o verbo principal. Se tiver mais verbos, depois do segundo verbo, também esse será o verbo principal.
Observe essa frase com apenas um verbo. Ela chegará mais tarde. Houve uma troca dos verbos ir e do verbo chegar pelo verbo chegará. Porém, não temos locução verbal na segunda frase. Porque o que? Contém somente um verbo. E a frase que contém, a oração que contém só um verbo, ela não é uma locução, certo? A seguir, veja alguns exemplos das locuções formadas. Olha só, auxiliares, utilizando com frequência em nossa língua portuguesa. Vou ir, exemplo, vou olhar. Estar, exemplo, queria estar dormindo. Ser, fui ver. Haver, deve haver. Ter, tinha falado. Fazer, fiz. Acordar. E alguns verbos principais: escrevendo, sair, dividindo, continuar, andar, voltar, tornar, deixar, acabar, tá bom? No gerúndio, a terminação, amores. Prestem atenção: ando, endo, indo. Exemplo, Joel continua ouvindo. No gerúndio. No infinitivo, ar, ir. No particípio, ado, edo, ido. Exemplo, Lucas havia passado pela loja quando aconteceu o acidente. Outro exemplo, Marina teria falado com eles antes da prova. Já a concordância verbal, meus queridos, que faz referência ao verbo em relação ao sujeito, o primeiro necessariamente deve concordar em número, ou seja, singular ou plural. Também em pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, como o segundo. Portanto, a concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com um sujeito, certo? Exemplos: ele gosta daquele sujeito, daquele jeito carinhoso de ser. Eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. Amores, recapitulando, a concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo, certo? Isso quer dizer o quê? Que quando o sujeito está no singular, o verbo também tem que estar no singular. E quando o sujeito estiver no plural, o verbo também tem que estar no plural. Outro exemplo: eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Elas adoram, plural, elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Cristina e Eva entraram no hospital. Alguma dúvida, amores? Não. Olha só, então nós vamos responder as atividades, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me procurar, certo? Vamos começar na página 18 e vamos parar na página de número